de número 8, a partir do versículo 34. Evangelho de Jesus, segundo nos escreve o nosso irmão Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 34, a seguir. Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz nessa noite também, assim como a minha esposa pode contar o testemunho que Deus fez na vida dela. Eu quero aqui também acrescentar o que Deus tem feito na minha casa, na minha família. Há um tempo atrás, lá tanto eu quanto meu pai também, nós trabalhamos numa empresa e ali nós estávamos esperando uma providência de Deus, e Deus olhou para a minha causa ali um tempo atrás e nos deu vitória. O meu pai também estava precisando de duas bênçãos, de duas vitórias, que ele estava esperando na justiça, e as duas já saiu para ele também, para a glória de Deus. E tantas pessoas que lá estão ainda não saiu, mas eu vejo que é tudo pela oração. Tudo é pela oração. A sua oração, ela tem poder. A maior oração e a melhor oração, sabe qual é, irmãos? Não é o pastor orar por você. Não é o irmão, o evangelista, o missionário orar por você. A melhor oração e a oração que mais Deus ouve é a sua oração, é a minha oração. Deus pode dar graça através da oração do pastor, do evangelista, do missionário, pode, mas a melhor oração e a oração que Deus mais ouve é a sua oração, é a sua intimidade com Deus. É quando você entra no seu quarto, você fecha a porta e você tem ali um particular com Deus. Eu ainda hoje estava conversando com Deus e Deus falou no meu coração sobre as lutas, sobre as dificuldades, e a gente olha para Deus às vezes, dependendo da fase que estamos passando, nós chegamos e perguntamos para Deus: Deus, quando vai acabar essa luta? Quando vai acabar esse momento de deserto? Quando vai acabar esse momento de provação? Quem aqui já não perguntou para Deus, né? E eu também perguntei para Deus. E ali Deus, Ele pôde falar no meu coração: se a luta acabar, irmãos, nós não vamos sair da nossa casa para buscar Ele. Então todos os dias vai ter luta, todos os dias vai ter provação, todos os dias vai ter deserto, mas todos os dias que nós levantar e for buscar Deus, Ele vai responder para nós. Todos os dias vai ter resposta para a nossa vida. Então todos os dias nós vamos enfrentar luta, vamos enfrentar gigantes, vamos enfrentar leões, mas saiba você que todos os dias que você pôr a sua boca no pó, você vai ter resposta de Deus. Até mesmo no silêncio é resposta de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele diz que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, e nem as nossas vontades são as vontades de Deus. Muito menos os nossos caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Ou seja, talvez você estava esperando alguma coisa de Deus e ainda não aconteceu. Não aconteceu do jeito que você queria, mas vai acontecer melhor do jeito que Deus quer. Amém? Irmãos, e essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu falei: Senhor, mas hoje é culto da família, as pessoas estão querendo ouvir, e eu também venho nessa expectativa de ouvir algo que Deus tem para minha casa, algo que Deus tem para minha vida, talvez material, alguém que está esperando alguma coisa material acontecer, alguma coisa física acontecer, e Deus me deu essa palavra
poderosa. E o que Deus falou no meu coração através dessa palavra, evangelista Isaías, que a primeira casa que nós temos que nos preocupar é a casa que Jesus foi preparar para nós. Porque quando eu me preocupo com esta casa, Deus cuida da minha casa na terra. Porque se eu estou preocupado com essa casa que Jesus foi preparar para mim, aleluia, se eu estou ansioso, a ansiedade muitas vezes nos bate na terra, mas a maior ansiedade que nós temos que ter é de conhecer esta casa, irmãos. A ansiedade que nós temos que ter é de conhecer esta casa que Jesus ele foi preparar para a igreja. Porque quando eu me preocupo, presbítero Júlio, com esta casa, de ver essa casa, de conhecer essa casa, eu me preparo para ela, eu me dedico para conhecer esta casa. Se eu me dedico para conhecer esta casa, então Deus, vendo que eu estou me dedicando para conhecer esta casa, Deus, o próprio Deus, ele se cabe de cuidar da minha casa na terra. Amém. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor está nos dizendo: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus estava dizendo ali para o povo naquele tempo, para os seus discípulos: olha, há um jeito só de me seguir, há uma maneira só de vocês andar comigo, só há um caminho para vocês andar comigo. Qual é, Senhor Jesus? Vocês têm que negar as suas vontades e tomar a cruz, e aí sim vocês podem vir após mim. Então logo eu entendo que para seguir Jesus eu tenho que negar as minhas vontades. Se alguém disser que está seguindo Jesus, mas não está carregando a cruz, esse não está seguindo da maneira certa, esse não está andando da maneira certa. Se a igreja disser: nós seguimos a Jesus, mas se nós olhar para a igreja e ver que a igreja não tem cruz, não tem marca de arco de chibatada, não tem marcas de pedrada, logo eu entendo, o evangelista Isaías, que esta igreja não está carregando a cruz. Você entende nessa noite que Deus está dizendo para você? Se você está andando e está levando chicotada, se você está levando pedrada, quer dizer que você está carregando a cruz. E se você está carregando a cruz, você está no caminho certo, você está seguindo os passos de Jesus para encontrar a casa que Ele foi preparar. E quando nós estamos seguindo Jesus, e quando nós pegamos a cruz, negamos as nossas vontades, as coisas começam a ficar estreitas para nós. Veja bem, para o cristão tudo parece que é mais difícil. O ímpio parece que tudo é fácil para o ímpio, mas para o cristão tudo parece que se torna mais difícil. É bem verdade que a luz ela não combina com as trevas. Então é bem verdade que os ambientes que você entra, é bem verdade que o ambiente que nós vivemos, tudo parece ser mais difícil, porque há um confronto com a luz e as trevas. Há uma dificuldade maior para o homem de Deus, para a mulher de Deus, porque logo o mundo ele não consegue se conectar conosco. E nós também, quando estamos em Cristo, as coisas do mundo não cabem em nós. É tudo diferente. Aleluia. Porque você veja bem, o próprio Jesus, ele olha e diz para mim e para você, ele diz para os discípulos, dessa maneira, para que nós venhamos ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, a luz do mundo muitas vezes ela incomoda aquele que está nas trevas. Logo levantam calúnias, logo levantam mentira, logo levantam tantas acusações, difamações contra as nossas vidas. E por quê? Porque você está brilhando na luz, que é a luz de Jesus. Ou seja, a luz de Jesus está brilhando em você. E isso incomoda quem está nas trevas. E outra coisa, você tem um sabor diferente. O sal, ele tem um sabor diferente. Você é diferente. Você está aqui nessa noite é só por um instante, é só por um momento. Logo, logo você vai conhecer a casa que Jesus está preparando. Logo, logo eu e você vamos conhecer a casa que Jesus foi preparar. É logo, logo, irmãos. É daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos deixar esta terra. Daqui a pouquinho nós vamos deixar essa terra de aflição.
Daqui a pouquinho nós vamos deixar essa terra de tristeza. Daqui a pouquinho nós vamos deixar essa terra de luta, de engano, de mentira, de brigas, de enfermidade, de pecado. Daqui a pouquinho a igreja vai se despedir, irmãos, dessa terra. Daqui a pouquinho a igreja vai voltar, aleluia, e vai conhecer esta casa que Jesus foi preparar, irmãos. Mas para isso nós temos que negar as nossas vontades. Mas para isso nós temos que carregar a nossa cruz. Irmãos, nós estamos carregando uma cruz, mas não estamos sozinhos. O próprio Jesus, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Talvez você está achando que eu estou sozinho, irmão, nessa luta. O meu pai não sabe o que eu estou passando. O meu irmão não entende o que eu estou passando. Eu estou com uma luta por dentro de mim, nem eu entendo o que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, talvez o seu pai não entende, talvez o seu namorado, o seu esposo, a sua esposa não entende, mas tem um que entende, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele sabe da sua dor, ele sabe do seu sofrimento, e mais ainda, irmãos, ele sabe que por que ele não resolve. Ele resolve, é ele que está te ajudando. Lembra você quando Jesus foi carregar a cruz ali, um certo sirineu aparece, e ali entra por debaixo, então ajuda Jesus a carregar aquela cruz, aleluia. O que você quer dizer com isso? Jesus deixou o Espírito Santo, enviou o Consolador para ajudar você a carregar a cruz nessa noite. Você não está carregando sozinho essa cruz, você não está carregando sozinho essa luta, você não está carregando sozinho essa provação. O Espírito Santo está aqui com você dizendo: levanta, levanta porque eu estou contigo, levanta porque eu estou contigo, aleluia. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer: se não fosse Deus, já que o Jonathan estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo já nos teria engolido vivo. Se não fosse o Espírito de Deus ao teu lado, nem aqui você estaria nessa noite, nem aqui eu estaria nessa noite. Nós estamos aqui não é porque somos fortes, nós estamos aqui não é porque somos merecedores, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você não está sozinho nessa luta, que você não está sozinho nessa batalha, que você não está enfrentando essa ansiedade sozinho, essa depressão sozinha. Eu estou contigo, diz a Bíblia. O próprio Jesus vai nos dizer: olha, o mundo terei aflição, mas tende bom ânimo, aleluia, porque eu venci. Então quer dizer, se Jesus venceu, Ele está conosco, e se Ele está conosco, e se nós estamos com Ele, nós somos mais do que vencedores. Eu quero dizer para você que você não vai só vencer essa luta, você já venceu, você é mais do que vencedor, aleluia. Nós somos mais do que vencedores, aleluia. Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Então, quando nós seguimos a Jesus, irmãos, não é fácil. Nós sabemos que é luta, que é dificuldade renunciar. Tem que ter renúncia, temos que largar, temos que abandonar os nossos costumes dessa terra que desagrada a Deus. E isso dói, e isso muitas vezes nos machucam. Mas quando falamos de dor, quando falamos de machucar, quando nós falamos dessas aflições, nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos que tudo que nós estamos passando não é nada perto do que Jesus passou naquela cruz, irmãos. Não é nada perto do que Jesus enfrentou. E o pior ainda, irmão, sabe? Um homem inocente que não merecia passar por aquilo, mas ele passou, sabe por quem? Foi por você, foi por mim. Foi pelo teu irmão da direita, pelo teu irmão da esquerda, foi pelo teu pai. Talvez alguém olhe e diz: mas não merecia, eu não mereço. Com certeza eu também não mereço, você não merece. Nós não merecia, mas Ele não olhou para os nossos pecados. Ele só disse uma coisa: eu vou por amor deles, Pai. Envia-me porque eu vou pagar o preço pela irmã, eu vou pagar o preço pelo irmão, eu vou enfrentar. Ou seja, Jesus ele estava dizendo assim quando ele aceitou passar por tudo isso: eu vou levar essa chicotada, porque eu quero levar para que a irmã Thaís não viesse levar essa chicotada. Eu vou passar, vocês vão enfiar a lança sobre a minha costela, para que essa lança não viesse ser enfiada na costela do João Paulo.
Eu vou. Vocês vão cuspir na minha cara, para que ninguém cuspa na cara de João Paulo. Eu vou ser crucificado no madeiro, para que ninguém viesse ser crucificado. Ou seja, ele não merecia passar por isso, era para mim merecer. Ele bebeu um vinagre no meu lugar. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? O tanto de sofrimento que Jesus passou, o tanto que Jesus suportou pela tua vida. Então nessa noite, a noite de você olhar e dizer: alguém pagou um grande preço por mim. É a noite de nós levantar a cabeça e dizer: olha, eu não vou me render para Satanás, eu não vou me render para o pecado, eu não vou me render para esses erros, eu vou me levantar como um jovem. Nós vemos ali a parábola daquele jovem que pega a sua herança e sai, e ali quando ele está em algum lugar, lá desejando comer as comidas dos porcos, de repente a Bíblia diz que ele fala assim: olha, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E conjecturando, ele vai dizer assim, a Bíblia vai dizer que ele torna-se em si, ele cai em si e diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho tudo na casa do meu pai. Em outras palavras, irmão, sabe o que ele está dizendo? Quando um desviado, quando uma pessoa sai da igreja, ela cai em si, ela está dizendo: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Na casa do meu pai eu cantava, na casa do meu pai eu orava, na casa do meu pai eu jejuava, na casa do meu pai eu me consagrava. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Sabe o que Deus falou para mim? Há muitos que estão até dentro da igreja, mas estão com o seu coração longe, eles estão afastados dessas coisas, eles estão afastados do jejum, estão afastados da oração, estão afastados da consagração. E nessa noite é noite de cair em si, aleluia, e se tornar para a casa do Pai novamente, não só de corpo, mas de corpo, alma e coração e espírito nessa noite. É noite de cair em si e ver o que nós estamos fazendo, se estamos carregando a cruz, se estamos renunciando às nossas vontades. É noite de olhar para a cruz e ver que alguém pagou um grande preço, irmãos, pela nossa vida. No versículo 35 vai dizer: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Jesus está dizendo assim: ó, eu quero que vocês, se vocês me acertarem a tocar essa vida de miséria, porque tudo aqui é miséria para Jesus. Se vocês tocarem essa vida de pecado, perder essa vida, deixar essa vida de lado, deixar as suas vontades de lado, aí sim vocês vão ganhar a vida de verdade. Aí sim vocês vão ter vida de verdade. Aí sim vocês vão ter vida de verdade. Irmãos, porque cai para nós estamos vivendo nos dias de hoje tão preocupados com a nossa casa terrena, tão preocupados com as coisas da terra, e muitas vezes nós não estamos orando mais. Eu não sei você, mas muitas vezes eu tenho visto muitas pessoas nos últimos dias, eu também tenho orado a Deus e buscado a Deus dessa forma: Senhor, me prepara para adorar o Senhor. O que adianta, irmãos, como aqui o próprio versículo vai dizer: pois o que aproveitaria, no 36, o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adiantaria eu conquistar um melhor trabalho, um melhor salário? O que adiantaria eu conquistar o melhor carro, o melhor sapato, as melhores vestes? O que adiantaria eu passar no melhor concurso público? O que adiantaria eu ganhar tantas coisas e perder a minha alma? Perder a minha salvação? O que adiantaria todas essas coisas? No versículo 37 vai completar e dizer: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Se nós pudéssemos comprar a nossa salvação, com certeza nós daríamos tudo o que nós temos, ia no banco, fazia empréstimo, ia tentar arrumar esse dinheiro se ela tivesse um valor material. Nós íamos fazer de tudo para pagar o resgate da nossa alma. Mas eu tenho um recado para você: já foi pago. Já foi pago um preço caro. Um preço muito caro pela minha alma e pela sua alma. Foi pago um preço altíssimo.
pela nossa alma. Em primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, presta bem atenção, olha, como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ao versículo 19, veja o preço que foi pago pela nossa alma, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Um preço caro foi pago, irmãos, e não foi com ouro nem prata, não foi com nenhum bem valioso dessa terra, foi com o sangue de um inocente. Ninguém podia pagar, porque todos pecaram, todos erraram, nem os anjos podiam, mas somente um, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, pagou um grande preço para que hoje nós viéssemos abrir os nossos olhos e ver para onde nós estamos caminhando. Quando eu estava vindo aí pelo caminho, conversando com Deus, e Deus falava no meu coração: todos os dias morre gente, todos os dias vidas estão descendo à sepultura. Tantas pessoas que saem, destinam a algum lugar e não chegam naquele lugar. Como já foi dito aqui, né, sobre aquele avião, tantas pessoas ali estavam naquele avião, mais de 60 pessoas entraram e tinham destino para chegar, mas não chegaram nos seus destinos. E outras pessoas que estavam de carro, tantos acidentes que estão acontecendo, pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão fechando seus olhos nesse momento, pessoas que estão a caminho de algum lugar e não vão chegar. Nós mesmos não sabemos nem se vamos chegar na nossa casa hoje. A Bíblia diz para que nós viemos vigiar e orar, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ele diz que vai ser como um piscar de olho, como um relâmpago. Então, você que está aqui nessa noite, está com o seu coração amargurado, preocupado, ensopado talvez até mesmo de lágrimas por tantos problemas e dificuldades, eu digo para você nessa noite, o Espírito Santo falou no meu coração: esquece um pouco desse problema e se preocupa mais com a sua alma. Se preocupa mais com a sua alma. Se preocupa mais com a sua vida, que é mais valioso do que tudo que tem aqui nessa terra. Porque quando nós fecharmos nossos olhos, igreja, em uma fração de um segundo, talvez, ou até mesmo menos do que um segundo, nós vamos abrir os nossos olhos, ou na eternidade com Cristo, ou então no inferno. E lembra da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico vivia da maneira que ele queria, e o Lázaro comia ali as migalhas que caíam da mesa. E quando o rico ele fecha os seus olhos, por um instante, ele abre os seus olhos e ele já está no Hades, no inferno. E agora vai morrer também Lázaro, o pobre. E quando ele abre os seus olhos, ele está no seio de Abraão. E o que me chama a atenção, irmãos, é agora o rico, quando ele está no inferno, ele vê que o lugar que ele está é um lugar de atormento, a Bíblia vai dizer. Ele diz que está atormentado neste lugar. Ele está completamente atormentado. E o lugar é tão quente que ele olha e ele vê Lázaro pobre do outro lado. E a Bíblia diz que ele grita para que Lázaro venha molhar a ponta do seu dedo na água e colocar na boca dele. Talvez, irmão, se ele pudesse pagar com todo o dinheiro que ele tivesse, ele ia gastar todo o seu dinheiro só para que Lázaro viesse molhar a ponta colocar o seu dedo molhado na boca dele. Mas o seu dinheiro não pode comprar nem um pingo de água lá no inferno. E de tão atormentado que ele está naquele lugar, agora ele olha para lá e de repente ele entende que aonde ele está, ele não podia passar do lado onde Lázaro estava, e nem Lázaro podia passar para o lado dele. Ali havia uma separação. E ele viu agora que o lugar que ele está é um lugar em que ninguém
merecia estar. E a preocupação dele agora, pastor, a preocupação dele agora é com a família dele. Veja bem, ele poderia se preocupar com a família dele quando ele estava vivo, mas ele não se preocupou. Hoje não é culto da família. Ele poderia fazer de tudo para que a família dele não fosse para aquele lugar. Ele tinha condições boas. Ele poderia entender essa palavra, ele poderia levar a sua família para a igreja, ele poderia levar os seus irmãos, melhor dizendo, para a igreja, mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em viver da maneira que ele queria, da maneira que a sua visão desejava. E ele não fez isso. E ele foi parar lá no Hades agora, ele está no inferno. Ele vai olhar e vai dizer: alguém avisa os meus irmãos. Alguém avisa os meus irmãos para que eles não venham para cá. Eu estou aqui, mas ainda tem 5 lá. Alguém precisa avisar eles para que eles venham, talvez ele, em outras palavras, dizer, para que eles não venham mais ficar nessa vida de pecado, mas nessa vida de erro, mas nessa vida errada, porque senão eles vão parar aqui também. Mas agora não dava mais tempo para ele. Para os seus irmãos ainda tinha a oportunidade dele se arrepender, mas para ele não dava mais tempo. Para ele não tinha mais oportunidade. Para ele não tinha mais solução. Para ele não tinha mais o que fazer. E lá, irmãos, agora o que eu entendo, que ele está consciente de tudo que está acontecendo, porque lá, pastor, ele lembrou dos irmãos. O que Deus falou no meu coração? Tem muitos que estão lá nesse momento e estão lembrando das pregações. Tem muitos que estão lá e estão lembrando dos louvores, estão lembrando dos cultos de ensino. Tem muitos que estão lá e estão lembrando de tudo o que fizeram na igreja. Estão lembrando das pregações que pregavam e diziam: olha, é noite de arrependimento, é noite de conserto, é noite de vocês voltar para Jesus. Eles estão lá, estão lembrando dessas pregações. Há muitos que estão lá, porque o rico lembrou que ele tinha irmãos, ele lembrou que ele tinha família, mas ele não podia fazer mais nada. Mas você está aqui nessa noite, você ainda pode fazer muita coisa. Você pode ir para o lugar que Lázaro foi, para o centro de Abraão, e ainda levar os seus irmãos junto com você. Aleluia. Você pode falar para eles: olha, há 2 lugares. Há um lugar de atormento e há um lugar de salvação. Nós podemos falar para os nossos irmãos. Nós ainda podemos dizer para eles: existem 2 lugares. Existe o céu e existe o inferno. Existe um lugar de paz e existe um lugar de tribulação. Irmãos, veja bem, você sente uma dor de cabeça, mas você talvez tome de pirona, resolve. Você sente uma dor no corpo, você vai no hospital, toma uma injeção, resolve. Você vai sair daqui, você vai deitar, você vai ter um lugar de descanso. Mas no inferno não tem, veja essas raízes. No inferno não tem refrigério. No inferno não tem dipirona para dor de cabeça. No inferno não tem injeção para curar a dor. No inferno não tem, sabe o mais importante? O Espírito Santo. No inferno não tem salvação. No inferno não tem solução. Meu Deus! Então é noite de nós nos preocupar com a casa que está sendo preparada para nós. Será que nós estamos carregando a cruz? Será que nós estamos no caminho? Quem é o caminho? Jesus, ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Ninguém vai chegar nessa casa, ninguém vai conhecer essa casa se não for por intermédio de Jesus Cristo, se não for obedecer esta palavra.
Então, esta noite, eu tenho um recado para você, assim como Jesus falou para mim: se eu quero que a minha família vai bem, se eu quero que a minha casa vai bem, se eu quero que as coisas aconteçam bem na minha vida, eu tenho que fazer e me preocupar com a casa lá de cima primeiro. Porque se eu me preocupar com aquela casa, eu vou me dedicar no caminho de Jesus. E se eu me dedicar no caminho de Jesus, se eu ouvir a palavra do Senhor, guardar o meu coração e colocar em prática, em Deuteronômio vai dizer que eu não preciso correr atrás das bênçãos, eu não preciso correr atrás das bênçãos, mas é ela que vai ter que correr atrás de mim para me alcançar. É ela que vai correr atrás de mim. Então, se nós andar com Deus, Deus ele vai andar conosco. Se nós estiver com Deus, Deus ele vai estar conosco. Deus ele nunca vai nos deixar só. Deus ele nunca vai nos deixar morrer na luta, morrer na provação. E se morrer, irmãos, Paulo pode dizer: para mim o viver é em Cristo e o morrer é lucro, porque ele tinha certeza, evangelista Isaías, que a casa dele já estava preparada, uma casa eterna. Ele sabia para onde ele ia. Será que você pode dizer isso para você mesmo nessa noite? Para mim morrer é lucro. Por que ele estava dizendo isso? Porque morrer para ele era lucro, porque se ele morresse em Cristo, ele estava ganhando muito mais do que ele tinha aqui. Não tinha nada se comparado ao que ele ia ganhar depois da morte aqui dessa terra. E nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Se nós fechar os nossos olhos, para nós vai ser lucro, irmãos. Vai ser lucro, porque nós vamos conhecer a morada do Altíssimo. Nós vamos conhecer a casa que Jesus preparou para nós. Nós vamos conhecer a casa que Cristo preparou para nós. Então que nós viemos nos preocupar com esta casa. Nos preocupar com esta casa que Cristo preparou para a nossa vida. Para que nós viemos encontrar com Ele naquele grande dia. Amém, igreja? Fica com esta palavra para o seu coração. Saiba que Jesus ele foi nos preparar um lugar, uma casa, e nós também temos que nos preparar para conhecer esta casa, porque sem preparação nós não vamos conhecer esta casa, sem renúncia nós não vamos conhecer esta casa, sem cruz nós não vamos conhecer esta casa. Amém? E as palmas do Senhor.